Nós estamos para viver o momento mais importante da história, que é quando Jesus Cristo voltará a essa terra para arrebatar, para buscar somente aqueles que creem em seu nome e praticam a sua palavra. Jesus Cristo arrebatará a igreja e esta mesma terá um encontro nos ares com seu Senhor. E nos ares o Senhor estará transformando os corpos de seus servos. Agora, os servos com os corpos transformados terão corpos glorificados. E nos ares mesmo, o Senhor estará retornando para essa terra. A igreja, como seu exército, também estará retornando a essa terra para cumprir a palavra de Deus com o juízo aqui mesmo neste mundo. Então, meus amados, todos aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador vão reinar com Cristo no milênio e Jesus estará estabelecendo o seu reino aqui na terra. Você não vai morar no céu, você vai morar na terra. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, sobre a transformação dos corpos da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, das testemunhas do Senhor. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Esse vídeo é um vídeo continuação e eu sugiro que, se você não assistiu aos vídeos anteriores, pause esse vídeo aqui, assista aos vídeos anteriores que eu falo a respeito do encontro nos ares e depois você retoma esse vídeo aqui para você ter uma melhor compreensão. Nós estamos falando ao longo dos vídeos aqui no canal sobre as duas testemunhas do Senhor e eu vou também deixar aqui na descrição o vídeo falando sobre as duas casas de Israel. E por que eu insisto tanto nesse tema das duas casas de Israel, que são as duas testemunhas do Senhor? Porque esse é um ensino básico para que possamos compreender profecias do Antigo Testamento e profecias do livro de Apocalipse. Hoje nós estaremos meditando sobre Apocalipse capítulo 11. E se você tiver a teologia ou o entendimento de que as duas testemunhas são duas pessoas literais, que é Moisés e Elias, ou que as duas testemunhas é o Antigo ou o Novo Testamento, alguns chegam a pensar que as duas testemunhas são as tábuas da lei. Queridos, as duas testemunhas são judeus e gentios, esses povos agindo em unidade, e esse entendimento vem lá da profecia que Deus deu a Jacó, na troca das mãos, falando sobre Efraim, falando sobre Manassés. No decorrer do tempo, esses dois filhos de José se tornaram dois reinos. Esses reinos, né, eram 12 tribos e depois se tornaram dois reinos. E ali acontece a divisão desses dois reinos. E aí em Isaías capítulo 43, capítulo 44, em Oséias nós vemos ali Deus mostrando que de Manassés sairia toda a linhagem de Davi e de Efraim sairia a mistura dos povos e os gentios. Judeus e gentios são as duas testemunhas do Senhor e esta profecia também é falada em Zacarias no capítulo 4. Queridos, as duas testemunhas do livro de Apocalipse são judeus e gentios que foram habilitados a ser testemunhas do Senhor quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário. Nós vemos a confirmação disso em João, capítulo 12, ali a partir do versículo 20, mais ou menos, quando alguns gregos vão visitar Jesus e Jesus diz: o grão de trigo precisa cair na terra para que eu possa visitar vocês, para que eu possa receber vocês, gentios. Jesus Cristo morre na cruz do Calvário e ele habilita e ele dá aos gentios a oportunidade de fazer parte do Israel de Deus. Então tenha isso em mente. As duas testemunhas do Senhor são judeus e gentios. São os profetas do Senhor que estarão agindo em unidade no final dos tempos. Vai lá comigo em Apocalipse capítulo 11. Vamos ler dos versículos 3 e até o versículo 18. Eu vou estar pontuando apenas alguns versículos para que esse vídeo não fique muito grande. Apocalipse capítulo 11, primeiro vamos ler o versículo 3, que diz assim: darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Como eu falei, as duas testemunhas do Senhor são judeus e gentios. E elas vão estar profetizando durante 1260 dias. Essa é uma nova maneira, né, que Deus está usando para falar sobre os 3 anos e meio da grande tribulação. O profeta Daniel fala sobre tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Nós vamos ver outras profecias falando a respeito desses
1260 dias. Os 3 anos e meio da grande tribulação. Agora olha o versículo 7, pula comigo e vai no versículo 7. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar. E qual é esse testemunho? O testemunho que as duas testemunhas vão dar é a respeito de Jesus Cristo como o único Salvador de todo mundo. Esse é o principal testemunho. E existe um outro testemunho que as duas testemunhas estarão dando a respeito do reino de Jesus que está se aproximando dessa terra. Existem muitos cristãos que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador e não entendem que é preciso pregar o reino, que é preciso falar do reino vindouro. Existem muitos cristãos que são as virgens prudentes que vão estar dormindo no final dos tempos. A mensagem principal das duas testemunhas, daqueles servos do Senhor que não estão dormindo, é a respeito de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o único nome que pode salvar, e a respeito do reino vindouro, do reino do nosso Senhor Jesus Cristo, que será estabelecido nessa terra. Assim, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Muitos cristãos vão perder as suas vidas no final dos tempos. Um povo que está surgindo e que se tornou uma grande religião será uma dessas bestas do Apocalipse. Um povo que vem ali da linhagem de Abraão, e provavelmente se você está conectado com a palavra de Deus, você já sabe qual é este povo. Este povo de um falso Deus estará pelejando contra os servos do Senhor, e eu não falo isso porque eu acho, isso é segundo as profecias, fala a respeito de Edom, fala a respeito de uma nação que surgirá e que não reconhecerá o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Principalmente o Deus de Abraão, né? Eles já não reconhecem Isaac nem Jacó. Vamos para o versículo 8 agora. As testemunhas acabaram de morrer, né? Essa besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Deus estará permitindo que muitos servos do Senhor, que muitas testemunhas percam suas vidas na grande tribulação. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente, presta atenção, queridos, que essa praça que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Muitos ficam discutindo aonde seria essa praça, aonde seria esta grande cidade. Mas nós vemos que a palavra de Deus chama Tiro, chama Sidom de grande cidade. A palavra de Deus chama Jerusalém de a grande cidade. E nós vemos que a palavra de Deus também chama a Babilônia de grande cidade. Mas qual seria essa praça da grande cidade? O próprio texto diz que essa praça espiritualmente, né, que essa grande cidade espiritualmente se chama Sodoma e Egito. E nós vemos que esta grande cidade é a própria Babilônia, e que todo esse texto age com muito simbolismo. A praça da grande cidade está falando a respeito deste sistema babilônico que estará tomando conta de todo mundo. Quando falamos da grande Babilônia, que é a grande cidade, quando falamos da grande meretriz, nós estamos falando de uma cidade que espiritualmente está corrompida. Jesus Cristo, ele morreu na praça da grande cidade, porque existe um sistema religioso, e você sabe qual é esse sistema? Um sistema religioso que prevalece sobre todo este mundo. Jesus Cristo, ele não morreu na praça de Jerusalém. Quando o texto fala que espiritualmente se chama Sodoma e Gomorra, está falando sobre um sistema religioso que age como uma grande cidade que estará em várias partes do mundo, e muitos servos do Senhor, muitos das testemunhas do Senhor vão morrer aos olhos de todas as pessoas. Praça fala a respeito de um local que circula muitas pessoas, que há ali discussões religiosas, filosóficas. As testemunhas do Senhor estarão morrendo em várias praças, em vários lugares do mundo. E as pessoas vão estar vendo nas praças de todo mundo, pela internet, onde os olhos da tecnologia estarão em todos os lugares. As testemunhas do Senhor vão estar morrendo em várias partes do mundo. E esse sistema religioso corrompido, a praça da grande Babilônia, a praça de Sodoma e Egito, a praça de um grande sistema religioso, estará presenciando a morte de vários cristãos neste tempo. Então, o texto diz que Jesus Cristo foi também, onde também o seu Senhor foi crucificado, ou seja, Jesus Cristo foi crucificado na praça de um grande sistema religioso que está corrompido.
Aquele mesmo sistema religioso que levou Jesus Cristo para a cruz do Calvário é o mesmo sistema religioso corrompido que estará levando muitos servos do Senhor a perderem as suas vidas por causa do testemunho de Jesus. Agora olha o versículo 9. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações, olha esse texto confirmando o texto anterior. Por quê? Porque se são apenas duas testemunhas literais, se são apenas Moisés e Elias, se é apenas as duas testemunhas é o Novo e o Antigo Testamento, é Moisés e Elias. Como que muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam esses cadáveres? Você nota que não faz sentido? As pessoas de todos os lugares do mundo vão estar contemplando os cadáveres, porque muitos judeus e gentios, muitas testemunhas do Senhor vão estar perdendo as suas vidas em várias partes do mundo. Agora, por 3 dias e meio, muitos povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, ou por 1260 dias, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os profetas do Senhor, as testemunhas do Senhor, vão estar causando tanto alvoroço em todo mundo, assim como Elias causou, você lembra? Elias foi chamado de o perturbador de Israel. Também Paulo, Silas foram chamados de aqueles que estavam perturbando a paz daqueles religiosos da época, daqueles que queriam viver em um mundo de heresias. Perturbadores da paz, da falsa paz deste mundo. As duas testemunhas vão estar causando um grande alvoroço para o sistema religioso corrompido deste mundo. E todas as nações, todas as tribos, todas as nações, todos os povos do mundo que não querem a verdade da palavra de Deus, vão estar felizes, regozijantes por causa da morte de vários cristãos ao redor do mundo. Então, aqueles que são testemunhas do Senhor vão estar causando grande alvoroço em todo o mundo. E várias nações do mundo, ou praticamente todas as nações do mundo, vão estar contemplando seus cadáveres, porque vários cristãos vão estar sendo mortos em várias nações. Agora olha só o versículo 10. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que confronta o coração, que confronta a mente daqueles que não querem seguir a Deus. As testemunhas do Senhor vão estar pregando uma palavra de confronto inclusive para aqueles cristãos que não acreditam na mensagem do reino, que não acreditam na mensagem de judeus e gentios em Cristo Jesus. Muitas pessoas que querem viver as suas vidas, não em liberdade, mas em libertinagem. Agora olha só o versículo 11. Mas depois dos 3 dias e meio, essa aqui é a palavra que fala a respeito da ressurreição dos mortos. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus. Lembra do espírito de vida? Lá de Ezequiel, capítulo 37. O sopro do fôlego de vida, o espírito do Senhor sobre o vale de ossos secos. Eu vou repetir, queridos, porque esse texto aqui ele tem um forte paralelo com Ezequiel capítulo 37. Mas depois de 3 dias e meio, ou 3 anos e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou. E eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E mais uma vez, em um pequeno versículo, nesse versículo 11, nós vemos a profecia de Ezequiel, capítulo 37, e nós vemos também a profecia de Joel, capítulo 2. Você lembra dos vídeos anteriores que eu falei a respeito de um grande exército que surge, um grande povo, uma grande nação, as testemunhas do Senhor que estarão retornando com Jesus? Um povo forte e poderoso, que eles vão de assalto e eles vão atrás daqueles que estão prejudicando essa terra. Esse povo, as 2 testemunhas, estarão cumprindo, depois da ressurreição dos mortos, depois da glorificação dos corpos, as 2 testemunhas do Senhor receberão esse espírito de vida e estarão cumprindo o juízo de Deus para o início do reinado de Cristo no milênio. Agora olha o versículo 12. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu dizendo: Subi para aqui! E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Olha que tremendo isso.
Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as pessoas ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Aqui é o momento em que acaba a grande tribulação, as duas testemunhas sobem, e Deus dá a ordem para essas duas testemunhas retornarem à terra para cumprir o juízo de Deus aqui neste mundo. Versículo 14. Passou o segundo ai, e eis que sem demora vem o terceiro ai. Aqui eu acabei de ler para você o versículo 14. Presta bastante atenção nisso. No final aqui, no versículo 14, se encerra o cumprimento do 6º selo. Logo em seguida, nós vamos ver alguns acontecimentos e João, ele começa a descrever o 7º selo. E o que acontece no 7º selo? No 7º selo, o cordeiro abre este selo e ali está descrito os anjos com as 7 trombetas. Cada trombeta que é tocada, acontece algo ou acontece um juízo de Deus sobre essa terra. Assim como profetizou a festa das trombetas, cada trombeta tocada representa um juízo de Deus sobre essa terra. Só que nós vemos que o versículo 14 aqui de Apocalipse 11, ele oculta esse intervalo que existe das 7 trombetas sendo tocadas para falar sobre outros acontecimentos. O versículo 15 já é o toque da 7ª trombeta. Jesus Cristo, ele abre o 7º selo, libera os 7 anjos com as trombetas, tem ali os acontecimentos e a descrição de cada anúncio de cada trombeta. E aqui, no capítulo 11, no versículo 15, fala sobre o que acontece na 7ª e última trombeta. Versículo 15 diz assim: o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Ao toque da 7ª e da última trombeta, já aconteceu ali o arrebatamento da igreja, a glorificação dos seus santos. Jesus Cristo volta a essa terra com esses mesmos santos, com seus corpos glorificados, e ali o reino de todo mundo se torna do nosso Senhor Jesus Cristo e de todo Deus Pai. A igreja do Senhor Jesus estará reinando com Cristo aqui nessa terra. E quando Jesus ele chegar a essa terra com seus santos e seus corpos glorificados, Jesus Cristo ele vai estar com seus servos arrumando a bagunça que estará aqui por causa do reino do homem, por causa dos reinos e dos homens que estavam destruindo toda a criação de Deus. Deus não vai destruir essa terra. Deus estará repaginando, Deus estará reconfigurando essa terra. E os santos que estarão com seus corpos glorificados estarão reinando com Cristo e ajudando o Senhor, não que ele precise de ajuda, mas como galardão, os santos do Senhor estarão arrumando a bagunça que os povos deixaram nessa terra. Deus estará restaurando todas as coisas. Vão acontecer guerras nessa troca de reinos. Sai o reino humano, sai o reino daqueles que estavam corrompendo essa terra e entra o reino do nosso Senhor Jesus Cristo para restaurar todas as coisas. Versículo 16. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumistes o teu grande poder e passaste a reinar. Agora olha o versículo 14, e o versículo 14 nos mostra tudo isso que eu falei. Na verdade, as nações se enfurecem. Por que as nações se enfurecem? Porque Jesus Cristo retornou a essa terra, arrebatou a igreja, glorificou os seus santos e retorna a essa terra para cumprir a ira, para cumprir o juízo de Deus. Olha a confirmação disso. Na verdade, as nações se enfurecem. Chegou, porém, a tua ira. Lembra que eu falei que o grande e terrível dia do Senhor é depois da grande tribulação? É o marco do retorno de Jesus a essa terra? Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, e aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Jesus Cristo arrebata a igreja, volta a essa terra, glorifica os seus santos e esses santos voltam a essa terra com Jesus. O Senhor Deus estará galardoando os seus servos, dando aos seus servos terras, dando aos seus servos posses, dando aos seus servos cargos de governos, cargos sacerdotais. Quando Jesus Cristo galardoar todos os seus santos, todos os seus servos de todas as eras,
Os seus servos, né, os sacerdotes, os governantes do Senhor, estarão cumprindo o juízo de Deus aqui nessa terra e estarão conduzindo as nações que restarem, porque restarão nações que vão estar aqui neste mundo, nações que sobraram, alguns judeus que no final de todas as coisas reconheceram Jesus Cristo como Senhor, mas a porta da graça já tinha se fechado. Muitas nações que não foram glorificadas vão ficar nesta terra sendo regidas, sendo direcionadas pela igreja glorificada a adorarem a Deus lá em Jerusalém. Então, queridos, Deus estará promovendo grandes coisas através de suas duas testemunhas que vão encontrar o seu Senhor nos ares, terão seus corpos glorificados e estarão reinando com Cristo aqui no milênio. Não esqueça de assistir os vídeos sobre as duas casas de Israel, para que você não acabe acreditando nessa teologia, que é uma teologia humana, que é uma teologia que não procede da palavra de Deus. Não existe separação entre judeus e gentios. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para preparar as suas duas testemunhas, para preparar Efraim e Judá, para preparar judeus e gentios a governarem em Cristo Jesus com o Espírito de Deus as nações no final dos tempos. Então, queridos, Deus está preparando a sua igreja para um tempo maravilhoso, para viver o ápice do derramar do Espírito Santo. Não deixe de orar, não deixe de meditar na palavra de Deus, não deixe de colocar em oração tudo o que eu falei neste vídeo aqui. Por quê? Porque o Espírito do Senhor estará testificando em seu coração toda essa verdade. As mensagens que eu tenho pregado aqui no canal, A Lâmpada para os Meus Pés, não são mensagens novas. São mensagens que estão sendo restauradas por Deus, que foram pregadas pelos profetas, que foram pregadas pelos apóstolos, e a igreja tem esquecido da verdadeira palavra de Deus. Se você é realmente testemunha do Senhor, você precisa colocar todas essas meditações em oração, buscando a presença de Deus, para que Deus testifique isso em seu coração e para que Deus habilite o Espírito dele no seu coração, para que você pregue o reino que se aproxima dessa terra. Bom, mais uma vez eu te agradeço pela sua companhia, que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo nas próximas meditações.